A economia mundial ganhou na última década uma nova possibilidade de crescimento. Para além das commodities, as ideias surgem como insumo para a produção econômica. E a boa notícia é que o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de trabalho criativo no país, além de ser o estado onde os profissionais são mais bem pagos. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o desempenho da economia criativa no estado do Rio, estão aqui Gabriel Bichara, especialista de desenvolvimento econômico da Firjan, e Manuel Frix, professor da Escola de Engenharia de Produção da Unirio. Eu conversei com a Edna dos Santos Duzenberg, fundadora do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. Atualmente, ela assessora governos e instituições internacionais na área de economia criativa e políticas de desenvolvimento. Vamos acompanhar. Economia criativa é um conceito relativamente novo, que surgiu, na verdade, na virada desse século, no momento justamente que nós estávamos nessa transição, né? Se nós pensarmos a nível do século XX, nós passamos por um período que foi a era industrial. Quando chegou no finalzinho do século XX, nós passamos pela fase da sociedade da informação, em que o foco realmente eram as tecnologias da informação. E chegamos no século XXI, em que realmente as palavras-chave são criatividade, inovação, acesso à informação. E foi nesse momento que surgiu o conceito da economia criativa, em que nós definimos realmente como a tentativa de entender melhor essa interface entre economia, cultura e tecnologia. Então, em síntese, isso é que é a economia criativa. E ela é importante porque nós estamos pensando a nível da economia, mas vendo no contexto em que estamos numa fase de mutação, numa fase de transição, em que as tecnologias modernas têm um peso muito importante e em que o conhecimento, a criatividade e o acesso à informação realmente são os grandes vetores do crescimento socioeconômico. Gabriel, a Firjan fez um mapeamento sobre a indústria criativa há 10 anos atrás e agora atualizou esse estudo. Quais são as áreas que o Rio de Janeiro tem mais destaque? A gente viu um crescimento muito grande nas áreas de consumo, né? Principalmente o design com uma força muito grande, acompanhando uma tendência internacional. E nesse sentido o Rio está muito bem posicionado, e aí design tanto de moda como design de produto. E recentemente, um movimento muito recente é o crescimento do audiovisual nas suas esferas, inclusive no desdobramento de games, que é super importante. Agora, mais ligado à parte da criatividade científica, né, que também está nesse escopo dos negócios que fazem propriedade intelectual, a gente já tem os setores tecnológicos aí com grande força, principalmente no Rio. Eu estou falando, o Rio é o grande protagonista. Você falou, a Edna falou que o Rio é vocação, é o cenário perfeito para isso. E o Rio, de fato, é o grande protagonista nessa história. É o segundo maior mercado de trabalho. Perde para São Paulo? Perde para São Paulo porque São Paulo tem um tamanho maior, mas se você for ver em participação do tamanho da economia, o Rio é líder. E a gente vê isso mais sedimentado claramente aqui no nosso estado do que em outros estados. O senhor tem um estudo sobre essa questão da economia de rede, e a economia criativa ela precisa disso, ela precisa de estar interligada. Não é só cultura, não é só tecnologia, é tudo isso que o Rio de Janeiro tem de vocação. Por que essa importância e por que a gente se destaca nisso? Na verdade, é o que a Edna falou em relação à sociedade da informação, né? E nessa sociedade da informação, um dos conceitos principais é a economia de rede, né? Quanto mais pessoas ligadas num dispositivo, no Facebook ou numa tecnologia, mais valiosa essa tecnologia vai ser. Ela depende, na realidade, dessas relações, dessas redes que vão sendo criadas. Eu acho muito interessante, eu acho, né, o mapeamento da Firjan e o esforço que a Firjan tem feito
por definir e criar esse campo novo da economia criativa no Brasil, é um mapeamento muito louvável, um esforço muito louvável. A gente tem, ao lado do mapeamento da Firjan, que é de 2008, primeiro, a gente tem a Secretaria de Economia Criativa, que foi fundada em 2011. O que é interessante da gente observar é que isso, principalmente a Secretaria de Economia Criativa, ela é uma iniciativa pública, ela é uma iniciativa que está dentro dessa esfera política. Ou seja, em que medida que a economia criativa ela não saiu, de certa forma, essa iniciativa de fundar a economia criativa, ela não saiu, de certa forma, da sociedade civil. Ela nasce como uma esfera pública. Vamos ter uma Secretaria de Economia Criativa. Mas a partir da identificação de que existe essa vocação. Quer dizer, o mapeamento foi muito importante nesse ponto, porque ele mostrou que tem setores que geram muita renda, mas que estavam ali na informalidade. É legal porque ele lançou a luz e jogou mostrando que é um setor econômico e tem que ser encarado também dessa forma. Eu acho que o Manuel falou aqui da Secretaria de Economia Criativa e eu vou aproveitar eu acho que a gente tem restrições por a gente estar embaixo da lógica cultural exclusivamente. No nosso estado a gente tem aí o design e a moda separados na Secretaria de Desenvolvimento e as políticas culturais na cultura. Então a gente tem o audiovisual por um lado, separado. Então são limites. Eu acho que a gente tem que tem que deixar claro que é legal, como em outras iniciativas fora do país, na América Latina, em que a economia criativa ela está na Casa Civil, ela está na Secretaria de Desenvolvimento. A gente fala da política de Estado, né? Ela está interministerial, intersecretarial, enfim, ela está... Ela é transdisciplinar, mas eu acho que tem um ponto que é muito interessante, que é também o perigo do agregado. Ou seja, a economia criativa, um dos grandes pontos positivos da economia criativa é que ela é transdisciplinar, que na verdade ela não deve ser pensada do ponto de vista de um único ministério. Ou seja, ela tem que articular, na realidade, muitos ministérios. Por outro lado, quando a gente vai falar, por exemplo, das áreas que mais se destacam do ponto de vista da economia criativa, a gente não tem nenhuma dessas áreas que são core da economia da cultura. A gente não tem teatro, a gente não tem música erudita, a gente não tem artes visuais. Então, o perigo, que é também um ponto positivo, a dor e a delícia da economia criativa, na realidade, que ela junta Google com grupo de teatro. Ela nivela. A gente vai falar sobre essa confusão, né, que é fazer política para essa área no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.